E Franzé Silva denunciou que o filho com autismo, uma criança com autismo, foi discriminado em um restaurante. O pai de uma outra criança gritou para a babá do filho dele de 6 anos que ali, aquele lugar, não era lugar de um autista, que a criança com autismo deveria ficar em casa, que não era para circular entre outras crianças. Vamos seguir aqui e entender um pouco mais, né, sobre essa grave acusação, esse grave caso, episódio, conversando ao vivo com o deputado estadual Franzé Silva, vítima dessa violência. Deputado, bom dia, obrigada por nos atender. A gente, inclusive, tem imagens do circuito de segurança, se não me engano, da brinquedoteca desse restaurante, que não captou o áudio dessa agressão. Mas eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu. Bom dia. É um caso que precisa ser bem divulgado, e agradeço aqui o espaço da Band News, porque tem que ser um exemplo a ser seguido por todo o Brasil. Não aceitar discriminação. No caso específico, Patrícia, o meu filho de 6 anos, na descida de um brinquedo, esbarrou na filha de um indivíduo e ele foi tomar satisfação com o meu filho de 6 anos. Ao invés de procurar o pai ou a mãe para relatar o ocorrido, ele preferiu ser agressivo com a criança de 6 anos. Entrou na brinquedoteca, conforme está nas imagens, a caça. Ele simplesmente saiu caçando o meu filho. Foi no fundo da brinquedoteca e, no retorno, localizou o meu filho com a babá e passou a fazer as agressões verbais, dizendo atrocidades do tipo... Criança autista não pode ficar no meio de outras crianças, após a babá explicar que o que aconteceu foi uma crise de ansiedade do meu filho, que ao descer no brinquedo, esbarrou na filha dele. Isso foi uma situação constrangedora, não para mim, não para a mãe do Miguel, mas especialmente para o próprio Miguel, um menino de 6 anos, ouvir aos gritos de que ele não pode estar em lugar de outras em convivência com outras crianças, mas está em casa. Esse crime eu fiz questão de fazer o boletim de ocorrência e solicitei inquérito policial para que a gente possa apurar judicialmente contra esse indivíduo o crime que ele cometeu. Nós não podemos, Patrícia, de forma nenhuma, aceitar que haja uma situação como essa. Eu sou deputado de 2 mandatos, e sempre me preocupei com uma das bandeiras que é a inclusão. Antes mesmo de ser deputado, já trabalhava nessa causa, na causa da inclusão das pessoas com deficiência. Então, essa situação foi uma situação que ocorreu comigo, mas que ocorre com todo e qualquer cidadão Brasil afora. O que nós não podemos aceitar de forma nenhuma é que haja a impunidade. A impunidade leva o estímulo ao crime. E esse tipo de crime precisa ser combatido no Brasil. Por isso, fiz questão de fazer o boletim de ocorrência, de estar acompanhando o inquérito através dos meus advogados, para que a gente possa modelar no país inteiro que a falta de respeito com as pessoas com deficiência precisa ser combatida, e combatida, deputado, dentro do que há de legalidade que preserve. Esse é o momento ali, então, do vídeo em que esse homem de camisa preta, escura, chega mais próximo do brinquedo onde estava o seu filho e a babá. Isso, inclusive ele volta depois aos gritos, dizendo que pagou para estar ali e não permite que uma criança autista possa conviver com a filha dele. Bom, para quem nos acompanha, deputado, o que garante hoje a lei da inclusão para que a gente acabe de uma vez por todas, né, ou destrua esse argumento levantado por esse homem? Patrícia, aqui na Assembleia Legislativa do Piauí, eu tenho diversas leis com foco na inclusão. Na questão dos autistas, são 7 leis aprovadas, mas não são as leis que protegem o cidadão. O que protege o cidadão é não haver nunca, de forma nenhuma, a omissão de denunciar. Só iremos colocar as leis em prática se cada um que está amparado pela lei busque judicialmente o direito
de garantias. E é isso que eu estou fazendo, usando a justiça para colocar esse tipo de situação bem clara. Nós não podemos aceitar, não é só com o Miguel, mas é com qualquer criança do Brasil, com qualquer adulto que tenha uma situação precisando de inclusão e que haja direitos legais, ficar no esquecimento. Então, por isso, Patrícia, é que eu estou com esse processo em andamento e irei até o final para que dê um modelo para outros pais, para outras mães, de defesa e da garantia de cidadania para as pessoas com deficiência. Que tipo de crime isso pode configurar, deputado? Ou tipo de punição isso pode configurar para que as pessoas entendam que a gente vive um momento que é necessário vivermos nesse ambiente de inclusão e precisamos também aprender mais sobre esse ambiente, não é, deputado? Nós temos previsão em lei federal que estabelece de 6 a 3 anos de cadeia para quem faz esse tipo de abordagem discriminatória. E nós iremos, através da nossa assessoria jurídica, acompanhar o inquérito policial aberto pela Polícia Civil do Piauí, para que esse tipo de situação não venha a ocorrer nunca mais com qualquer cidadão ou cidadã desse país, especialmente aqui no nosso estado do Piauí. Muito bem. E aí, só a título de curiosidade, depois que a gente vê nas imagens que ele entra ali na brinquedoteca, o senhor falou que ele entra, ele faz uma busca, uma caça à criança que teria importunado, enfim, incomodado o filho dele, e aí ele volta e acho que encontra ali o seu filho ao lado da babá, e é o momento em que ele leva ali as agressões verbais. O seu filho, nas condições que ele tem, em que estado que ele ficou depois de tudo isso? Ele ficou abalado, Patrícia. Uma criança de 6 anos se sentiu ali acuada. Ele está, na realidade, ele quase no colo da babá. A babá está de costa e ele está assustado com os gritos que ele recebeu. Então, isso é uma coisa que entra no campo da ignorância. E nós não podemos permitir que a ignorância de alguns prejudique a vida de muitas pessoas. Então, por isso, é que a gente está nessa luta agora judicial para que a gente possa, inclusive, mostrar para outras famílias a não aceitação desse tipo de crime. Nós precisamos, através desse caso, poder mostrar aos pais, às mães, que nunca sejam coniventes com o silêncio. É o silêncio que impulsiona a criminalidade. Esse tipo de crime precisa ser combatido na justiça, levando ali aos tribunais as pessoas que teimam e não querer viver dentro de uma sociedade inclusiva. Então, são diversas leis, tanto aqui a nível de Piauí quanto a nível de Brasil, que protege e garante o direito das pessoas com deficiência. Sim. E nós precisamos, enquanto cidadão, fazer a defesa, Patrícia. Deputada, a gente está trazendo aqui o relato do senhor, vítima, né, como pai dessa violência, mas que também relato que foi confirmado pelos funcionários desse restaurante, das monitoras. Tinham várias pessoas presentes ali nessa sala, além da babá e do seu filho. Mas esse homem, ele chegou a ser convocado pela polícia? Ele deu maiores explicações ou outros argumentos aos policiais de por que reagiu assim ou teve essa ação contra o seu filho? É uma coisa que eu quero ressaltar. Eu acho que a importância dos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, as escolas especialmente, fazer a defesa da inclusão. Nesse caso, eu quero aqui louvar o restaurante, tanto a gerência quanto a equipe de monitoria da brinquedoteca, se colocaram, todos eles, à disposição de fazer o depoimento dentro do inquérito policial. Foram depor e relataram a agressão que aconteceu dentro do ambiente da brinquedoteca. Parabenizar o restaurante e que isso sirva também para outro estabelecimento também ter uma política de inclusão. Nesse caso específico, cederam a essas imagens que estão lá e colocaram todo o seu corpo solidário ao meu filho, solidário a mim. Nós, ali, com muita resiliência,
não entramos no contato pessoal com esse indivíduo, mas através do próprio restaurante nós localizamos e identificamos a pessoa, que serviu inclusive para que o inquérito fosse aberto, e ele foi intimado e no dia de ontem mandou o advogado justificando que estava viajando. Na realidade, eu acredito que ele esteja covardemente adiando o depoimento dele, mas isso precisa ser uma coisa que haja sempre dentro da sociedade. Um compartilhamento de responsabilidades. Aqui, no caso, só foi possível nós termos a prova desse crime porque o restaurante defendeu a causa da inclusão e cedeu não só as imagens, mas também colocou o seu corpo funcional, os seus funcionários para depor no inquérito. Tá bom. Deputado Franzé Silva, vítima como pai dessa violência contra uma criança. Obrigada, viu, pela entrevista, pelo desabafo, e a gente vai seguir aqui acompanhando as investigações.